Olá, tudo certo com você? O assunto dessa aula é tabuada. Isso mesmo, garanto que você já teve, quando era criança, que decorar a tabuada, né? Pois é, a gente vai falar de tabuada aqui, mas de um ponto de vista algorítmico, tá? Nós vamos criar um algoritmo que gera a tabuada de um determinado número que você vai fornecer. Bem mais interessante do que decorar a tabuada, não é verdade? Então vem comigo e vamos lá. Primeiro detalhe, a gente vai solicitar então para o usuário um número, né, para ele gerar a tabuada. Por exemplo, ele vai digitar lá, eu quero a tabuada do 2. O que o sistema vai gerar? Ele vai fazer assim, ó, 2 vezes 1 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4, 2 vezes 3 igual a 6 e assim por diante, tá? Ele vai fazer até o 10, ok? Do 1 ao 10. Essa é a ideia, tá? Se o cara colocar 5, ele vai fazer 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, assim por diante. Legal? Então você não vai precisar decorar nada aqui. Você vai criar um algoritmo que gera a tabuada para você. Bom, primeira coisa, então, é pegar um número, né? Solicitar um número para o usuário, que vai ser eu vou chamar de T, que é a tabuada do número que vai ser digitado. E vou pedir esse número, né? Leia, então, tabuada do T. Então, o T vai armazenar o valor da tabuada. Se você analisar a forma como a tabuada é gerada, né, você vai perceber que ela tem uma repetição, né? A tabuada do 2, por exemplo, ela começa com 1, faz 2 vezes 1 igual a 2. Depois ela vai para o 2, 2 vezes 2 igual a 4. Depois vai para o 3, né? E assim por diante até o 10. Então ela vai variando do 1 até o 10. Todas as tabuadas são assim, né? Claro, se você fizer tabuadas do 1 até o 10, né? Mas todas elas são assim. Elas vão do 1 ao 10, variando, né? Onde você vai pegar esse valor de t e multiplicar por esse número que varia. E vai ter o resultado. É assim que você faz um algoritmo de tabuada, né? Se você fosse fazer num papel, era assim que você faria. Como que a gente traduz isso agora, então, para um algoritmo, né? Para um programa que pode ser executado aqui na nossa ferramenta? A gente vai precisar de uma estrutura para fazer essa repetição. Você já conhece a estrutura enquanto. Eu vou mostrar para você aqui uma outra estrutura, que é a estrutura para. A estrutura para, ela tem uma característica que é a seguinte. Normalmente ela é utilizada em situações onde você sabe aonde começa e aonde termina alguma coisa. Na estrutura enquanto, você tinha lá uma condição, né, que enquanto fosse verdadeira, você ia, né, fazendo a execução repetidamente. No para, também é uma estrutura de repetição, também tem a condição, né, que tem que ser verdadeira ou não, só que normalmente essa condição ela está atrelada a um intervalo que você já conhece. Tá? Então é por isso que eu vou usar essa estrutura aqui. Como que funciona a estrutura para? Eu vou criar então uma variável n, tá? Que vai representar cada um dos números dentro desse intervalo t. Ok? Vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Tá? Então, vamos lá. Para n de 1 até 10, passo 1. Calma, Carlos, calma, não entendi o que é isso aí. É o seguinte, eu estou dizendo o seguinte, que eu quero repetir o bloco de código, que é esse bloco que eu vou definir aqui, tá? Eu quero repetir ele de 1 até 10. Passo 1, quer dizer, incremente o valor de n de 1 em 1, tá? Então, o n vai começar com 1 na primeira repetição. Na segunda vez, eu vou somar mais 1, o n vai valer 2, depois vai valer 3, 4 e assim por diante, tá? Vou até escrever aqui, ó, escrever o valor de n para você ver. Vou tirar o leia daqui, só para você entender, ó. Olha lá, ele mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Se fosse, por exemplo, o passo 2, eu faria 1, 3, 5, 7, 9, tá? Então, o passo diz de quanto em quanto eu vou subir os números. No meu caso é 1, tá? O 10 aqui é o limite máximo e o D, né, define qual é o valor inicial de n, ok? Então vamos lá. Eu tenho agora o n que se repete, tá? E agora eu vou fazer então a tabuada do t, né, que é o valor digitado pelo usuário. Deixa eu descomentar aqui então. Então eu quero fazer assim, vamos imaginar a tabuada do 2, tá? Que quando a gente imagina valores para as variáveis fica mais fácil, a gente consegue abstrair de uma forma mais fácil. Então vamos imaginar que o t seja 2, ok? T, vou colocar comentado aqui, ó. T é 2, tá? E n é 1.
O que eu tenho que mostrar na tela? Eu tenho que mostrar tipo assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. 2, que é a tabuada 2, vezes 1, que é o valor de n, igual a 2. Isso implica que, se 2 vezes 1 é igual a 2, né, se eu jogar para as variáveis, né, esse 2 aqui é o valor de t, vezes 1, que é o valor de n, porque é o valor que depois vai ser 2, 3, 4, é o valor que vai variando, é igual a... Eu calculo t vezes n para fazer a conta, tá? É isso, esse é o algoritmo genérico para geração da tabuada. Então, eu vou escrever assim, ó. Escreva t, daí eu vou concatenar com o x, né? Então, t vezes o valor de n igual a t vezes n. Faz sentido? Faz sentido? Olha só, o meu algoritmo vai calcular o valor de t vezes n, então vamos imaginar que eu esteja no primeiro elemento da tabuada do 2, então vai fazer 2 vezes 1 vai dar 2, né? Então ele vai concatenar 2x1 igual a 2. Para o segundo elemento, ele vai fazer 2x2 igual a t vezes n, que é 4, né? Igual a 4. E assim por diante. Se eu executar isso aqui e pedir, por exemplo, a tabuada do 2, olha que legal. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20. Certo? Se eu quiser, por exemplo, a tabuada do 7. Mesma coisa. 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, e assim por diante. Ok? Funciona, que é uma maravilha. Dá certinho. Entendeu a lógica por trás da repetição? Carlos, e se eu quisesse utilizar uma estrutura enquanto para fazer a tabuada? Eu poderia? Pode sim, tá? Toda estrutura de repetição para pode ser convertida numa estrutura de repetição enquanto. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Para você entender como é que ficaria. No enquanto eu tenho que colocar uma condição e um bloco, né? Então o meu enquanto, eu vou fazer o meu n começar com 1, ok? Para manter a mesma condição daqui, o valor inicial é 1. Enquanto n for menor ou igual a 10, eu vou executar. Menor ou igual a 10, né? E aí eu tenho que fazer o incremento de 1, que é a mesma coisa que você passa 1 que eu faço aqui dentro. N igual a n mais 1, certo? O resto é igual. Eu simplesmente coloco aqui, né? E ó, a tabuada do 4, por exemplo. Ó, ele fez primeiro do 4 até o vezes 10, usando a estrutura para, e depois ele fez do 4 vezes 1 até o 4 vezes 10, usando a estrutura enquanto. Certo? Dá na mesma, né? Mas como eu falei, aqui numa situação onde você realmente conhece, né? O final sempre vai ser 10, né? Pode ser que o para seja um pouco mais intuitivo, né, para você do que usar o enquanto. Mas, repito, não tem certo nem errado. As duas estruturas podem ser usadas nessa situação, tá? E para fechar essa aula, eu só gostaria de chamar a atenção a respeito de um pequeno detalhe aqui com relação à estrutura para, que na verdade é uma limitação da ferramenta SoftBlue Logic IDE, tá? Eu já vou avisar você porque se você tentar fazer algum algoritmo, talvez passe por essa situação e não vai funcionar. É o seguinte, a estrutura para, ela não aceita variáveis no local dos valores de e até, certo? Isso significa o seguinte, que se eu criasse uma variável aqui, inteiro x, tá? Dissesse que x e dissesse aqui que o n varia, vamos pegar aqui, x igual a 1, tá? E o n varia de x até 10, por exemplo, se você pensar do ponto de vista lógico, tem lógica, né? Varia de x até 10, x é 1, então varia de 1 a 10. Ok, só que isso aqui não executa, tá? Opa. Isso aqui não executa, vai dar erro na linha do para. Por quê? Porque a ferramenta SoftBlue Logic IDE não foi feita para suportar uso de variáveis em estrutura para no que diz respeito aos blocos, a parte do x e do até. Nem no passo, tá? Você não pode, por exemplo, colocar aqui de 1 até x, também não funciona, tá? E também não pode colocar de 1 até 10 passo x.
também não funciona, tá? Você tem que usar sempre números. O único lugar que aceita variável dentro da estrutura para é o primeiro local aqui depois do para, tá? Que é a primeira variável aqui que aparece. Essa aqui realmente pode ser uma variável, e tem que ser uma variável, né? Que é a variável que vai variando, que vai receber o 1 e depois vai incrementando de 1 em 1 até chegar em 10. Nos outros casos, não é possível, ok? Então deixa eu apagar o código aqui, vamos deixar funcionando de novo como estava antes. No tabuado 6. Então tá lá, vou comentar aqui esse código, ó, vou colocar um barra asterisco, asterisco barra aqui, para fazer o comentário. E aí a gente tem agora o nosso algoritmo finalizado. Espero que você tenha gostado, entendido. Forte abraço, até já!